e já estamos a gravar, já estamos no ar, portanto sejam bem-vindos a mais uma conversa Inner Balance Way. Eu sou o Nuno, como vocês sabem, temos o Rui Rodrigues e a convidada de hoje, a Joana Araújo Lopes, connosco. Todos, novamente, muito obrigado por estarem aqui, todos aqueles que estão a ver em direto, todos aqueles que nos vão ver depois mais tarde no nosso canal de YouTube, que tem o nome mesmo de Inner Balance Way, e não gastando mais tempo, portanto, como vocês todos já sabem, o Inner Balance Way é um produto desenhado para trabalhar os três níveis do ser humano, físico, mental e espiritual, e o mesmo pretende, parte do pressuposto que quando o interior está equilibrado, a nossa vida equilibra, e quando a nossa vida equilibra, tudo está no lugar certo. Dito isto, vou passar a palavra ao Rui para fazer a apresentação da nossa convidada de hoje e darmos, sem mais demoras, início a esta conversa. Ok, obrigado, Nuno. Bem-vinda, Joana, obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui a falar contigo. Há muito tempo que não falávamos os dois, portanto temos que meter a conversa em dia e hoje é uma ótima oportunidade para isso, está bem? Joana, de início eu vou-te pedir apenas que te apresentes, o que é que tu fazes, quem tu és, enfim, diz-nos alguma coisa de ti própria. Então é interessante porque nós já estávamos aqui a conversar um bocadinho antes de avançar de uma forma mais formal e é super interessante, nem que seja aqui a ver-te do outro lado, rever-te e trocar algumas impressões, que era algo que nós já fazíamos habitualmente, e agora também acrescentando aqui o Nuno, pelo menos que eu já conhecia de nome, e agora estou a ter esta possibilidade de conhecer, e é muito interessante. Então o que é que eu faço? Então, eu sou psicóloga, a minha formação de base é em psicologia, mas mais do que ser psicóloga, eu sou apaixonada pela área comportamental. E pegando um bocadinho no que não estava a dizer há pouco, eu vejo muito como o ser humano como uma tríade, mente, corpo e espírito. Então esta minha curiosidade sempre por compreender mais e mais de como funciona esta caixinha de como é que nós funcionamos, como é que nós podemos tirar o melhor proveito de quem nós somos, das ferramentas que nós temos, fez com que eu procurasse então, depois da psicologia, outras ferramentas, nomeadamente o psicodrama, especializando-me como psicodramatista e como psicoterapeuta, o MDR, desensibilização através do movimento ocular, pós-graduar-me em consulta psicológica, e o meu processo foi continuando e eu acho que ele nunca vai terminar. Sinceramente, eu acho que vou estar sempre nesta curiosidade pelos restos dos meus dias, porque eu acho que há sempre mais. Então, quanto mais se descobre, é incrível como há mais um degrau, há mais uma possibilidade, há mais uma porta. E então deparei-me com coaching, a programação neurolinguística, neste processo, e que realmente é uma das grandes fatias da minha atuação. Sou trainer de PNL, programação neurolinguística, e que aliás foi quando me cruzei, não é, no INPNL com o Rui Rodrigues, e é super interessante que esta minha vontade de saber mais como é que nós funcionamos e como é que podemos potenciar, levou-me a outras áreas, como algumas filosofias que sigo, como a filosofia tântrica, levou-me a uma outra área que é a respiração holotrópica, de compreender como é que nós podemos tirar proveito através da nossa respiração para estados ordinários de consciência. E pronto, eu não sei para onde é que a vida me vai levar, mas é super interessante perceber que todas estas áreas parecem tão diferentes, têm pontos semelhantes, têm pontos em comum e comum, mas completam as outras, e isto para mim é o que me fascina. Ok. Isto é ótimo porque vamos ter aqui muitos temas para falar. Psicodrama, respiração holotrópica, tantra, enfim. Já falámos várias vezes sobre PNL, mas hoje eu vou aproveitar para falarmos sobre outras coisas muito interessantes. E antes de irmos por aí, porque eu quero que tu fales um bocadinho de cada uma delas e como é que isso nos pode ajudar a cada um, o que é isto de simplesmente ser? De que ser é que estamos a falar? Olha, isso é super interessante, isto pegando neste mote do simplesmente ser, sabes, porque estas ferramentas todas também às vezes podem nos atrapalhar um bocadinho. Os espanhóis têm uma palavra muito interessante que é atrapar, não é? Ficam baralhados, confusos. E às vezes quando nós estamos cheios de ferramentas e cheios também de conhecimento e cada um de nós tem conhecimentos em diferentes áreas, mesmo quem nos está a ouvir,
e a ver, e temos acesso agora, através de conversas, através do Google, através de leitura, nós temos muito conhecimento, temos acesso a muito conhecimento. E há momentos em que nós podemos ficar atrapados também nesse conjunto de conhecimentos. E esquecermos de uma coisa, é de ser, de estar, de fazer, de simplesmente estar sem estarmos constantemente num processo analítico ou de análise ou de compreensão. Então, isto parece um contrassenso, não é? Porque eu trabalho nisso, em analisar, mas há momentos em que nós temos que simplesmente viver. Quando nós olhamos para um animal, por exemplo, eles estão, certo? Eles estão esta tríade é complementada, está equilibrada. Enquanto nós não, nós temos uma máquina de pensamentos que nos pode atrapalhar. E esta máquina de pensamentos que pode atrapalhar, e ela também é muito útil, porque se nós não a tivéssemos, de alguma forma não conseguíamos estar a ter a exploração que estamos a ter agora aqui, mas ela também pode realmente, como os espanhóis dizem, que atrapar, porque nós podemos ficar presos em tanto análise, tanto raciocínio. E isso pode ser um processo egóico, em que nós conseguimos entrar num processo de justificação, de isto é porque aquele motivo, e porque eu nasci naquela família, e porque o meu marido, e porque não sei o quê, e porque não... E isto pode condicionar este simplesmente ser, um simplesmente estar, uma forma mais simples de contacto com a nossa essência, de deixar a nossa essência falar. É como se a nossa essência fosse assim uma voz muito suave, e esta voz suave, com tanto ruído à volta, nós não a conseguimos ouvir. Então nós precisamos de simplesmente ser, simplesmente estar, simplesmente respirar, pequeninas coisas, perceber. Isto parece muito simples, mas é o mais complexo destas pequeninas coisas, nós conseguirmos vibrar nelas. Às vezes em consulta perguntam: Joana, mas eu não sei qual é que, se eu hei de tomar uma decisão ou outra, mas quando nós nos afastamos um pouco e percebemos realmente onde é que vibra a nossa essência, porque nós vamos sentir, nós vamos ter a resposta, mas com tanto ruído, tanto pensamento, nós não conseguimos, seguir esta voz que é suave, que é muito ligeira, que é assim uma voz mais de verdade. Mas, Joana, deixa-me aproveitar, só complicar aqui um bocadinho a coisa. Há muito que refere que um dos problemas que cada indivíduo tem de enfrentar na sua vida é o seu ego. Uhum. Né? E muito defende aqui a solução para resolver este tipo de problema é libertar-se desse mesmo ego. A minha questão é a seguinte: faz mais sentido libertar-nos do nosso ego ou saber geri-lo? Olha, nós nunca vamos libertar do ego. Então isso eu acho que é uma questão de nomenclatura. Se nós libertarmos do ego, o ego serve para quê? Ele serve para dizer: olha, eu às 9h30 tenho ali um ponto de encontro com o Rui, com o Nuno, com quem nos quiser ver e participar. Portanto, o nosso ego, ele é útil. Há algumas filosofias de vamos esquecer o ego. Não é esquecê-lo, é colocá-lo, posicioná-lo no sítio certo. Ele tem uma função. E quando essa função está reposicionada, está tudo bem. Ele é para nos servir, não para nós servirmos o ego. Faz sentido ou fica confuso? Não, assim, para mim faz sentido. Não, mas eu queria que tu fosse mais clara, porque algumas pessoas podem estar a ouvir ou venham a ouvir-nos mais tarde. Claro. E nós falámos em ser, a essência, e agora estamos a falar no ego. Como é que tu consegues explicar às pessoas as diferenças de cada um deles? Porque há muita gente que fala no ego como se fosse o centro de tudo, anda tudo à volta dele, não é? Se nós soubermos gerir o nosso ego, se nós o compreendermos, se utilizarmos tudo aquilo que o forma num determinado sentido, então nós controlamos isto tudo. Isto, há muita gente que, de uma forma simplista, há muita gente que diz esse tipo de coisas. E depois, ouvem outras pessoas a falar no ser, na essência, no eu verdadeiro, naquilo que está por detrás. Parece contraditório, não é? Ou paradoxal aqui o processo, é isso? Ficamos confusos aqui no meio, não é? Tipo, então vou ouvir a essência, vou domar o ego. Eu estou-me a colocar numa posição de um Rui há uns anos atrás, e que isso para mim era muito confuso.
Não é? Claro. E então eu quero aproveitar os nossos convidados para que eles também, dada a experiência que têm, e tu fazes muitas sessões, acompanhas muita gente há muitos anos, provavelmente já tiveste muitas pessoas que também confundem este tipo de coisas. E às vezes acham que é tudo a mesma coisa quando não é. Não é? Então imagina, o nosso ego é que nos permite dar uma estrutura à nossa existência. Mas se nós ficarmos simplesmente rendidos a ele, nós vamos começar a criar estruturas de... Deixa-me encontrar a palavra correta. Ficamos aqui, imagina, a nossa essência, ela quer vibrar de determinada forma, ou ela tem uma determinada necessidade, mas nós temos uma estrutura egóica tão forte e tu perguntas, então, mas o que é esta estrutura egóica? Que não é simples e há muitas definições e não é de todo simples nós conseguirmos resumir em poucas palavras o que é que pode ser isto do ego. Mas imagina, quando nós nascemos, nós temos várias estruturas, a nossa família, a sociedade. Então, pegando aqui numa analogia com Virginia Satir, eu acho que esta analogia pode esclarecer. A Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar, que ela falava em 3 nascimentos. Um nascimento em que foi o momento em que fomos concebidos, ou seja, saímos de um formato e somos concebidos. Então, o primeiro nascimento. O segundo nascimento é quando nós temos contacto com a vida, então saímos do útero e temos contacto com a vida. E há um terceiro nascimento, que este terceiro nascimento é que é extraordinário. É quando nós conseguimos romper essa estrutura. Esta estrutura, que nós podemos chamá-la da estrutura egóica, que é a estrutura de, porque eu para viver em sociedade tenho que ser assim, tenho que ser bem sucedido, tenho que realizar isto, tenho que fazer aquilo, tenho que ter o relacionamento X, tenho que não sei o quê, e que nos cria determinadas necessidades. Então ela fala em romper, e fazendo aqui um paralelismo, é como se fosse um romper de um pano de fundo. Imagina que todos nós tínhamos um pano de fundo, ok? E este pano de fundo tu podes fazer um paralelismo com o nosso ego, e usando isto como metáfora. E há um momento em que é necessário romper esse pano. É necessário, e ela fala em romper esse momento, é o momento em que nós temos o terceiro nascimento, em que há um grow up, em que nós subimos determinados degraus, em que a nossa essência se manifesta. Então ela defende, e eu concordo com ela e identifico muito com a forma que ela trabalhava, e ela também influenciou muito a PNL. É interessante que ela vê que todas as partes do nosso eu, elas trabalham para nós. Então, mesmo aquelas que nós apelidamos de más e as boas, todos os elementos trabalham para nós e todos têm uma intenção. Agora, se nós não ouvirmos essa intenção, nós vamos ficar condicionados, vamos ficar presos, que é quando, por exemplo, tenho uma raiva. Imagina que tu me dizias agora alguma coisa, Rui, eu não gostava e ficava com uma atitude de raiva, certo? Então, isto é uma resposta do ego a fazer o quê? A haver uma proteção. A haver uma proteção porque há algumas necessidades que eu tenho ou algumas necessidades intrínsecas e há uma resposta de ego como uma defesa. Então nós precisamos, porque senão nós não tínhamos sobrevivido. Então nós precisamos utilizar este processo de ego, mas sem ficar presos a ele. É compreendendo aqui todo o nosso mecanismo mental, a nossa estrutura mental. Nós a trabalhar a nosso favor. E esse favor, ao colocar esse potencial a nosso favor, é que está aqui uma sabedoria, é que está aqui todas as técnicas nossa essência. Mas reparem numa coisa, nós também precisávamos do ego, porque senão nascíamos, e imaginem, quando há o segundo nascimento, não é, que é, supostamente a Virginia Satir diz que é o nascimento então em que temos contacto com a vida, se nós estivéssemos nesse estado só de essência, nós não sobrevivíamos. É interessante pensar nisto, não é? Então é interessante nós pensarmos que nós precisamos desta estrutura egóica. Agora ela chega a um ponto em que ela realmente
pode nos condicionar, nós podemos ficar presos nesta estrutura e não romper com o terceiro nascimento, em que nós vamos ter o contacto com a nossa essência. E então repara no que eu vou fazer um gesto mais visual. Então há aqui subir, a nossa essência fica aqui e o nosso ego fica aqui. É o que tu dizes, então nós estamos a domar. Sim, porque ele vai nos servir para cumprir com as necessidades da nossa essência. Por exemplo, outro exemplo, nós definimos muitas vezes objetivos e é muito importante nos objetivos nós estarmos alinhados e estarmos alinhados novamente com esta questão da nossa essência, porque imaginem que nós criamos um objetivo e é um objetivo egóico, porque eu quero ter determinada coisa, porque eu quero ter um Ferrari, porque eu quero ter um Porsche. Why not? Eu acho que sim. Mas se for, ou se fizer sentido para aquela pessoa, para aquela essência. Não porque um grupo social acha que aquilo é o ideal. Certo? Então, temos um objetivo e ele está alinhado com a nossa essência, nós vamos colocar toda a nossa estrutura mental, todas as nossas estruturas também do ego a funcionar para alcançarmos isso, para manifestar essa necessidade, para haver essa expressão. Na eventualidade de ser ao contrário, não é? A nossa essência fica aqui, nós não ouvimos, temos uma estrutura egóica, estamos a atuar tendo por base todo o contexto de história de vida e social e que estão à espera de nós, as expectativas que têm sobre nós, nós vamos estar a cumprir ou a lutar por um objetivo, quando na realidade não é isso que a nossa essência quer. Sabem aqueles momentos em que nós estamos? Isto é difícil, isto é tão complicado, não é? Parece um comboio quando ele não está na linha certa, não é? Quando um comboio está na linha certa, ele vai ali direitinho. Quando ele não está na linha certa, há ali uma dificuldade extrema. Então é interessante nós vermos esse ego como uma forma, isto é uma visão, vocês terão outras visões, mas vermos esse ego como uma forma de nos auxiliar no cumprir com o nosso propósito, cumprir com a nossa missão, cumprir com o que nós realmente somos, conseguirmos expandir realmente a nossa essência. Numa palavra, sermos felizes, tem isto o significado que tiver para cada um de nós, mas termos toda esta expansão do potencial humano e para isso colocarmos sim essa estrutura mental, essa estrutura a funcionar nesse sentido. Então, não sei se clarifiquei um pouco, Rui, melhor, ou se ficou um bocadinho mais claro ou confuso. Eu gosto de estar a trazer esse tema de vez em quando, porque às vezes há pessoas que demoniam, como é que se diz? Demoniziam ou não? Ou colocam o ego como se fosse uma coisa, um bicho do outro mundo. Não é? Falam do ego como se fosse uma coisa a bater. Quando para mim isto não faz sentido nenhum, não é? E aquilo que tu estás a dizer, o ego é como se fosse o braço direito da essência, não é? Está ali para ajudar a que as coisas corram menos mal, mas aí está, nós temos que, em determinada altura, não só saber geri-lo, mas também deixá-lo ir. Mas repara uma coisa, Rui, isto às vezes é uma questão de nomenclatura, é mesmo uma questão linguística. Porque acredito eu que algumas filosofias falam nesta de temos que eliminar o ego, mas é uma forma de temos que o conhecer, porque se nós eliminássemos o ego, nós não conseguíamos sobreviver. Claro. Nós não conseguia dizer, eu amanhã tenho uma reunião X, eu tenho que fazer o jantar, eu tenho que almoçar. Então, ele tem esta, mas só esta. O que é que acontece? E se todos nós pensarmos, há momentos em que o ego quase que cria uma persona. Sabem que quando nós nos assustamos, há momentos, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas há aquele momento em que nos podemos assustar connosco próprios, como o que é que eu tenho para aqui dentro? O que é isto? Certo? Que bicho cheirou, o que é que eu tenho para aqui, entre aspas, mas a partes de nós que nós de todo conhecíamos. E ele ganha quase como ou pode ganhar quase como uma identidade individual da nossa, e há momentos em que nós fazemos coisas e quando depois de as fazermos damos um passo e como é que eu fiz aquilo? Eu não queria ter feito aquilo. Nunca vos aconteceu? Sim. Okay. Sim, e é interessante falar destas coisas para percebermos que é normal. Ok, é isto que é a estrutura do ego. É quase uma persona independente de mim que tem comandos
quase dissociados de mim, do nosso eu. Porque ele começa a ganhar determinada estrutura e nós começamos a ganhar uma justificação para determinados atos, uma argumentação para determinados atos. Então ele começa ali, começamos a ficar atrapados. Pronto, eu acho que não há palavra mais interessante que esta. Acho que já falámos de coisa bastante do ego, vamos deixá-lo de parte e vamos voltar ao ser, à essência, ok? Então diz-me, há pouco falaste em várias valências que tu tens, né? Psicodrama, respiração holotrópica, Tantra, PNL, MDR, enfim, uma série delas. De que forma é que cada uma delas contribuem para que cada um de nós possa estar mais perto ou mesmo alcançar o nosso verdadeiro ser? Como individualmente, cada uma delas foi de uma forma individual? Aliás, até para que se calhar há muita gente que não sabe o que é o psicodrama, né? A respiração holotrópica, e assim podes nos dar também umas dicas. Deixa-me só dizer-te uma coisa antes, que é muito curioso. A psicologia, sabes o que é que significa, sabem o que é que significa a psicologia? É o estudo da alma, em grego. A origem da alma. Claro que a psicologia começa a criar aqui uma estrutura separada, porque começa a ter uma parte mais científica, e isto da alma tem muito que se lhe diga, portanto não conseguimos, como devem compreender, controlar todas as variáveis. Mas é interessante nós percebermos a origem da palavra. E como agora as coisas estão a tender novamente, quando eu digo as coisas, todo este movimento está a tender novamente para nós incluirmos a mente, corpo e espírito. Certo? E para simplificarmos aqui algumas estruturas, imaginem, nós estamos a respirar e quem é que manda isto? Não estou a respirar, eu não sei quem é que está a comandar isto, não é? E portanto pode começar a haver aqui algumas, e Nelson Mandela também dizia uma coisa muito interessante, que a parte espiritual e a parte científica tendem a caminhar as duas cada vez mais para um processo paralelo, até haver um momento em que vão afunilar. E nós começamos a ter muitos estudos que falam nesta parte também desta energia. Então é interessante nós desmistificarmos isto, porque se há um tempo atrás foi importante, nomeadamente para a psicologia, ganhar o seu posicionamento, em que, calma, então a psicologia é uma ciência, e ganhar este posicionamento, que acredito que depois desse posicionamento abriu muitas portas. Também é importante agora ser um processo inclusivo, a meu ver, não é? Na minha ótica, ser um processo inclusivo em que nós temos essa estrutura base, mas depois podemos olhar, sabem, como tivéssemos a olhar um pouquinho, abrir ali a janela, o que é que... E ter esta possibilidade de abrir a janela e perceber o que é que há mais atrás de toda uma estrutura. E é por isso que eu tenho tanta vontade em saber mais e mais, e com cada pessoa eu aprendo um bocadinho, é super interessante, porque mostram-me que, ok, afinal há mais, esta pessoa teve este resultado com esta técnica incrível, o que é que foi isto? Ou teve este potencial, ou libertou este potencial, o que é que foi isto? Então é super interessante, porque acredito que há sempre aqui uma troca. Então no psicodrama, isto para te dizer que para mim é difícil fragmentar, agora é só psicodrama, agora é só PNL, agora é só MDR, agora é só holotrópico. É impossível, porque isto é como uma dança, as coisas vão surgindo, olha como está a acontecer agora com a nossa conversa, as coisas vão surgindo, vamos percebendo o que é necessário e vamos colocando a ferramenta, e não há uma ferramenta que seja ideal para toda a gente, cada um vai encontrando o seu caminho, a sua forma, o interessante é fazer. Então, isto é que é correto e isso é que faz algum sentido, não é? Não é as pessoas numa única ferramenta, num único assim caminho, quando isso, na realidade, não é assim que ocorre. Isso. Porque se nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, como é que eu posso definir de uma forma definitiva aquilo que eu vou amanhã assim fazer? Eu posso me preparar, eu posso ter uma ideia e preparar-me para que, caso tudo corra conforme eu estou a planear, as coisas corram de uma determinada forma. Só que eu não sei, não é?
conforme tu estás a explicar, ao adquirirmos esse conhecimento e termos essas experiências e termos todos esses recursos à nossa volta, seria muito mau da nossa parte se nos cingíssemos apenas a um ou dois, quando todos eles existem. Esta capacidade de podermos aproveitar e termos a noção ou a intuição de que, olha, isto agora faz sentido. Olha, interessante, olha o que tu disseste, a intuição. Não é? Como é interessante, começa a ficar, há termos que começam a ficar na nossa nomenclatura. E a nossa intuição, então, é aquela vozinha que eu dizia há pouco, não é? Da nossa essência, que ela vai falando assim mais baixinho, mas vai estando lá e nós vamos sabendo a resposta certa. Mas para tentar explicar o que é a psicoterapia, que surge do teatro. Então, Moreno desenvolve através do teatro formas, e segundo ele, se o trauma ou a questão tem origem no contexto social, é na interação com os outros que nós desenvolvemos os nossos bloqueios, os nossos traumas, então deve ser num contexto grupal que ele deve ser resolvido, que eu acho extraordinário este processo, este raciocínio. Então, é um espaço em que nós podemos ter vários papéis, nós podemos trocar vários papéis, nós podemos dar voz às nossas emoções, nós podemos ensaiar novas possibilidades, nós podemos entrar noutra posição de outros elementos. Então é uma parte que nós podemos utilizar o nosso corpo para expressar as nossas emoções. Nem sempre é fácil nós colocarmos por palavras e darmos uma palavra para o que nós estamos a sentir. Então, através do psicodrama, nós podemos ir a um nível profundo de tomada de consciência e de expressão. Então, quando nós exprimimos ou damos espaço para que haja uma expressão, aquilo perde ou transforma, vamos antes utilizar a palavra transforma, transforma-se, ressignifica-se, que é o que nós pretendemos. Então, segundo Moreno, todos nós temos vários papéis na nossa vida. Imaginem, nós temos um núcleo do eu, que é a nossa essência, e depois temos vários papéis. Ora tu és marido, ora és pai, ora filho, ora profissional, ora amigo, e esses papéis eles vão se desenvolvendo na interação com o outro. Por isso é que é tão importante nós termos interações e pormos-nos em situações em que percebemos que eu não tenho este papel tão desenvolvido, eu não sou tão bom nesta área, ok? Ótimo, ótima oportunidade, é mesmo aí que é importante investir e colocar-se numa posição em que nesta interação consiga esse desenvolvimento. Então o psicodrama funciona um pouco nesse sentido. As outras áreas como... Respiração holotrópica. Falamos lá um pouco sobre isso. Ok, a respiração holotrópica é um formato de respiração em que se pretende estados ordinários de consciência, estados expandidos de consciência. Nós conseguimos, através da nossa respiração, chegarmos a estados, não é estados de um processo de calma, não é? Ou também, mas não é só como nós utilizamos no yoga. É um processo que é dentro de um setting específico, então com uma música específica, com um ritmo de respiração específica, em que nos leva a estados expandidos de consciência. Então um pouco semelhante ao que possa acontecer no psicodrama, através da respiração holotrópica, tu podes aceder a estados e permitires o teu corpo manifestar esses estados. E quando eles são manifestados é como houvesse uma regeneração, um processo de autocura ou reequilíbrio natural. É como, ninguém te vai dizer que tu deves fazer isto ou aquilo mais. É o teu próprio corpo dentro do teu ritmo que começa a encontrar o que para ele lhe faz sentido. Então, mas, Joana, como é que eu sei que estou a fazer algo... Não sabes, e isto não é... Em relação à respiração holotrópica. Ou seja, eu posso estar em determinados, digamos, momentos a fazer isso que tu estás a fazer sem ter essa consciência? Ou eu posso aplicar esta técnica de uma forma consciente? Isto de consciente e inconsciente é assim uma linha muito tênue, não é? Porque
o objetivo é estar supostamente num estado não consciente, ou seja, num estado expandido, mas ao mesmo tempo tu estás a perceber tudo o que está a passar. Portanto, tu tens consciência do que é que se está a passar, tu não ficas num transe, ficas num estado expandido. É uma experiência muito vivencial e às vezes é difícil colocá-la por palavras. Mas imagina, através, e tu já tiveste experiências destas, não é? Experiências em que, se calhar numa hipnose ou com alguma técnica até de PNL, entraste em contacto com o teu inconsciente com potencial, mas também com bloqueios que não sabias que existiam. E imagina, com a respiração, tu não dás um comando consciente, não é através da tua mente, ou seja, tu não vais com uma agenda, tu não dizes, eu hoje vou trabalhar esta angústia que eu tenho aqui, nada. Tu entras no processo e há uma autossabedoria do teu corpo que vai manifestar o que é necessário manifestar. E, portanto, à semelhança do que acontece no psicodrama, é um espaço em que tu podes expressar. Imagina, quantas vezes é que tu quiseste ter um espaço onde pudesses expressar uma raiva que tens dentro e que tu sabes que ela está ali, que tu não a consegues controlar e que tu sabes que aquilo até pode causar dano. Okay? Muitas vezes, e por isso é que arranjei o espaço que tenho. Estou a brincar. Sim, mas é verdade. Ou seja, há alturas da nossa vida em que nós temos essa necessidade, não é? De pôr cá para fora aquilo que nos está a incomodar, ao fim e ao cabo. Pôr para cá para fora, mas repara, às vezes é pôr para cá para fora ou até acederes a estados de expansão que tu não sabias que existiam, até podem ser estados de plenitude extraordinários, em que o ego não está presente. Então, há tantos relatos tão curiosos e a holotrópica, a respiração holotrópica, fala nesta emergência, em que há momentos em que nós queremos, há uma emergência espiritual, há uma expansão, nós queremos sair e romper, novamente, por isso é que depois eu acho super curioso, porque podemos fazer um paralelismo. A Virginia Satir nada tinha a ver, pelo menos que eu saiba, não é? Com este contexto da holotrópica, ou não terá influenciado, pelo menos que eu saiba, mas repare, ela também já falava no nascimento, e a holotrópica também fala no nascimento, em que há um ultrapassar o ego. Há um romper, há um processo de nascimento. E como todo processo de nascimento, todo não, porque alguns são de cesariana, mas a maior parte, um parto, o que é que acontece? Tu tens ali muita raiva. Há ali uma expressão de uma energia, um potencial incrível. E depois há uma vida. E muitas vezes na nossa vida, este emergir acontece muitas vezes. Este nascimento, esta expansão que nós sabemos exatamente que que nós queremos sair, nós queremos expandir. Certo? Então, haver espaços onde isso possa acontecer é extraordinário. Então, nós podemos libertar muito mais o nosso potencial em vez de estarmos à espera que a vida nos leve para determinada situação. Claro que isso também é extraordinário, mas se paralelamente nós conseguirmos fazer um processo e começarmos a compreender todos estes mecanismos, vai ser mais fácil, não é? Ou pelo menos mais fácil, mais plena. Chegamos ao fim da vida e eu fiz o que havia para fazer, não passei ao lado da minha vida com medos, com ansiedades, com receios, com falta de espontaneidade, porque gostava de ter feito aquilo e afinal foi o que o pai queria, o que a mãe desejava. Então, nós aí começamos a ter espaço. Já imaginaram o que é que poderá ser, ou como poderá ser incrível nós chegarmos lá ao finzinho, que nós não sabemos quando é, não é? E com aquela sensação de, uau, eu consegui expressar a minha essência. Não é? Esta sensação de, eu consegui mudar este pano de fundo que eu tinha e consegui mudar esta essência. Porque, reparem, este pano de fundo, fazendo aqui uma metáfora, todos nós temos um pano de fundo. Imaginem, uns podem ter a mania que são mais vítimas, porque tudo me acontece, não é? Outros terem uma tendência, e se nós olharmos assim como uma perspectiva,
nas várias áreas da nossa vida nós vamos perceber que há ali um traço comum, mais ou menos comum, não sei se concordam, mas ali um traço mais ou menos comum. Então, pegando outros exemplos, imaginem, podemos ter um processo então mais de vitimização, podemos ter um processo em que somos mais agressivos, podemos ter um processo de apatia, nada interessante, podemos ter um processo de angústia, tudo nos está a angustiar, um processo com maior tendência para o medo, não é? Então, se nós conseguirmos, através destes mecanismos, sejam eles quais forem, que fizer sentido para cada um, mas romper este processo e criar um outro pano de fundo, onde expressamos a felicidade individual de cada um, mas que passa a ser o pano de fundo, ou a tranquilidade, ou a alegria, nós vamos ter nas mesmas circunstâncias na vida. Mas a forma como as vamos ver é como mudássemos os nossos filtros, nós vamos vê-la de forma diferente. Só é a mesma circunstância. Nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos sobre elas, não é? Então, se nós mudarmos esse pano de fundo, esse filtro, se quiseres aqui uma nomenclatura, estou a utilizar uma metáfora, mas se quiseres uma nomenclatura da PNL, não é? Mudarmos esse filtro, nós vamos conseguir ver a vida de uma outra perspectiva. Eu acho que no fim de contas, eu acho que deve ser extraordinário. Pelo menos eu tenho essa expectativa. Eu acho que deve haver aí pessoas já com vontade de colocarem questões, mas antes de dar oportunidade às pessoas para começarem a preparar as suas questões, que falo também um bocadinho sobre o Tantra. Ui. Isto porque, para mim, pronto, eu sei que é uma filosofia hindu. Hindu. Uhum. Mas, assim, eu estou muito a leste disto. Gostava de te ouvir falar um pouco sobre isso e de que maneira é que o Tantra, esta filosofia, ajuda-nos, ajuda cada um de nós a estar mais perto desse nosso ser, desta nossa essência. Olha, o Tantra tem sido muito curioso enquanto experiência pessoal e enquanto processo complementar também para algumas questões que às vezes iam surgindo e portanto, mesmo a nível profissional e está a ser uma viagem muito interessante. E está a ser muito interessante porquê? Porque tal como outras filosofias, não é? Tem os seus pilares, nomeadamente o yoga, e muitos de nós não sabemos, pelo menos eu não sabia, achava que Tantra era mais voltado para uma questão sexual e de potencial sexual, enquanto outras filosofias, algumas, bastantes, anulam este potencial, fazem um processo de sublimação desta energia. Eu acho que tem todo. Mas isto, repara, Rui, isto é um processo muito pessoal, não é? Não estou aqui a achar que uma filosofia é melhor que a outra, não de todo. Para mim fez-me sentido achar que há um potencial que, se nós nascemos com ele, o que fazer com ele e não o inibirmos. Até porque o Tantra, através da prática de yoga, através da alimentação, ele vem usar essa energia de uma forma muito sublime e às vezes não é como nós achávamos que é sempre o fazer amor, né? Ter aqui atos sexuais, mas muito pelo contrário, pode ser usar essa energia para uma expansão, para uma criatividade, para encontrar soluções, para expandirmos a nossa vitalidade. Então o Tantra fala de muitas questões universais e de leis universais, o que é super interessante. E bebe também muita informação, não é, do hinduísmo, mas também vai acrescentando aqui alguns exemplos, por exemplo, de Jesus, se for um bom exemplo a ter como referência a outros mestres, a outros yogis, então compreendo como é que eles conseguiram determinada expansão, com que práticas, com que filosofia é que estava atrás, com que processos é que eles viam a vida, e então para mim veio-me trazer assim uma pitadinha de outra cor, de uma pitadinha há um mistério que nós nunca vamos conseguir encontrá-lo, nós não vamos conseguir encontrar essa resposta. Mas quanto mais nós soubermos, quanto mais nos informarmos, podemos estar a ser pessoas mais ricas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, como o Nuno há pouco também estava a referir.
Agora, encontrar respostas para tudo eu acho que não vamos encontrar, porque há aqui um mistério que nós podemos tentar, mas... Ok. Certo. E vamos ter aqui, o Tantra, eu gostava de deixar esta ideia que realmente é uma filosofia muito mais ampla do que um livro que nós fizemos aqui um bocadinho batota, trouxemos o livro para cá, achamos um livro muito interessante, olha aqui um livro com umas posições interessantes, vamos cá levá-lo e traduzi-lo. Depois ficou pobre, não é? Porque todo o resto, aquelas posições só fazem sentido se tiver toda uma filosofia por trás, se tiver todo um processo por trás, que há um significado naquele ato. Porque se eu tiver só posição por posição, vai ser uma coisa oca, desprovida de qualquer Essência. essência ou expansão. Então o Tantra vem dar essa explicação de como é que são também as relações, como é que funcionam as relações, como é que nós podemos também mudar estes panos que nos atrapalham a nossa forma de estar na vida. Pronto, não sei se te respondi de alguma Sim, forma. ótimo, foi ótimo. Falámos aqui sobre várias coisas, eu não sei se o Nuno quer colocar aqui alguma questão ou alguma observação, imagino que sim, desde há muito já. Mas eu quis também que a Joana, pronto, desenvolvesse um pouco essas valências que ela tem e que coloquei para as hostilidades a toda a gente que está aqui presente, portanto, todas as pessoas que estiverem aqui presentes podem colocar questões, façam o favor de as colocar e para aproveitar, já que a Joana está aqui para que nos possa também ajudar a esclarecer alguma questão, tá bom? Nuno, força. Muito bem, então só acrescentar que quem quiser colocar questões que faça no chat por escrito e depois ou eu ou o Rui iremos ler as perguntas para a Joana. Então, Joana, pronto, realmente foram aqui falados vários temas e eu tive aqui a tomar alguns apontamentos que me parecem. Eu próprio fiquei aqui um bocado a necessitar de alguns esclarecimentos extra para conseguir entender os conceitos que tu estavas a falar. Portanto, tu começaste por falar que concordavas com a forma como eu fiz a apresentação do Inner Balance Way, no sentido da tríade de corpo, mente e espírito. Okay? Começaste a tua conversa por aí. E depois, quando o Rui puxou para o simplesmente ser e depois daí avançámos para o ego, tu falaste muito sobre essência. A essência, conhecer a essência, perceber a nossa verdadeira essência. E como tu também falaste algumas vezes, algumas coisas às vezes não fazem tanto sentido ou fazem mais sentido meramente pela nomenclatura que nós usamos, pelo significado que colocamos nas palavras. Então, eu preciso, para dar continuidade aqui ao raciocínio e seguir o teu raciocínio, que me esclareças onde é que a parte do espírito entra nesta tua conversa. Ou seja, quando tu estás a falar da essência, o que é essa essência para ti? Qual é que é o conceito que tu tens de essência? Se tem alguma coisa a ver com a parte espiritual, se não tem, se tem, de onde é que ela vem e como é que ela se interage com... Depois também falaste na questão da psicologia e na alma, como é que isto se coce tudo, para percebermos... Quando tu falas de essência, do que é que estás a falar? Quando falas de espiritualidade ou de espírito, da tríade, do que é que estás a falar? É curioso que eu fujo um bocadinho dessa palavra às vezes de espírito. E fujo porquê? Porque por causa de uma questão de nomenclatura. Então, apesar de falar na tríade e, portanto, e seguir as tuas palavras e falar em corpo, mente e espírito, na realidade acho que a essência vem dar resposta a essa questão de espírito. Eu fujo um bocadinho dessa palavra por causa da forma como ela é utilizada muitas vezes. Então parece que é um bicho sete, assim, uma coisa... Entendo. Bicho-papão. E então, quando falo da essência, é para dar resposta a essa parte
mais de energia, ou essa parte que nos pode explicar a medicina quântica, por exemplo, há outras abordagens, mas é uma parte que não é visível, não é materiável, não é palpável. Então repara, e perguntas, então mas como é que entra o resto? Claro, então essa nossa essência, ela precisa de um corpo para manifestar uma experiência nesta interação, neste ambiente externo, não é? No mundo. Então é através dessa experiência, ou através desse corpo que nós conseguimos ter determinada experiência. Mas também se fôssemos um corpo sem uma mente, éramos aqui uns bonecos. Então nós precisamos de uma mente também que nos ajude a selecionar as nossas experiências e a ter essas experiências e mais, a dar significado a essas experiências. Porque se eles não tivessem significado, nós não conseguiríamos também ter as devidas aprendizagens através desse significado, ou seja, da nossa mente e o significado que nós vamos dar, conseguimos esta tríade conjugar e conseguimos ter o máximo de proveito desta vivência, desta expansão enquanto seres humanos. Não sei se te respondi. Sim, claro que sim. Era exatamente esse entendimento que eu queria perceber quando falavas a essência, se era uma outra forma de falar naquilo que normalmente se chama do espírito, não é? Pronto, era isso que eu queria perceber se estávamos a falar da mesma coisa. Porque desculpa não me interromper, mas uma coisa que eu acho super interessante, que é, nós falamos do inconsciente, não é? E alguém o viu passar aí. Eu não o vi, não é? Nós falamos do inconsciente como se ele fosse uma peça e nós dissemos, olha, o inconsciente já está aqui localizado. Então o inconsciente é todo um processo. E neste inconsciente nós podemos colocar também estes mecanismos como respirar, bater o coração. E neste inconsciente nós também podemos colocar aqui a nossa essência, o nosso espírito. Então não é à toa que a psicologia tem significa este saber da alma, o que é super curioso. Então esta tríade, eu não a vejo de uma forma fragmentada. Eu não a vejo, ora é assim, não vejo três parcelas. Eu vejo um processo que se movimenta. Então um vai influenciar o outro, eles não conseguem ser totalmente dissociados. E acredito, não é, pela tua prática também, por exemplo, tu olhas para um corpo e sabes e conheces algumas coisas daquela essência. Consegues perceber, olha, aquela pessoa tem uma estrutura que é mais inibida ou tem uma tendência a se defender mais, como o mundo estivesse a atacar, ou tem uma tendência muito mais de ataque. Então, há uma tríade que se complementa, que nós conseguimos percebê-la, não é, os processos não são dissociados. Se me permites, eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, percebo perfeitamente. Tenho uma experiência ligeiramente diferente. Eu percebo perfeitamente, mas tenho uma experiência ligeiramente diferente. Se tu não te importas, eu mais ou menos preparei-me para esta nossa conversa, não é? E vou buscar aqui uma coisa que eu vi que tu escreveste e que tem estado nos últimos dias, segundo as tuas palavras, na tua cabeça. São umas palavras de Fernando Pessoa, que diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A alma não é pequena. E alguém brincou comigo a dizer, mas se a alma for pequena, então como é que é? E tu agora disseste algumas coisas que para mim são motivo de reflexão já há muito tempo e não tenho certezas, longe de ter certezas, percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, mas efetivamente, e faz-me todo o sentido, mas efetivamente eu não consigo, ainda não tive essa experiência, não sei se algum dia vou ter, de quando, nas poucas vezes que consegui olhar e tive o privilégio de ver a essência de outra pessoa, conseguir vê-la de outra forma que não seja pura, que não seja de bem,
que não seja, sem tudo isso de natureza agressiva ou de natureza, tudo isso, sim, tens toda a razão. tudo Tens toda a isso, razão. tudo Sim. isso não é da essência. Tudo Ok, isso tens toda a é razão. adquirido. Tens toda a razão. E é Sim, tens toda a adquirido em razão. vários planos. É adquirido no plano comportamental, pelos vários grupos que tu falaste há pouco, desde o país em que tu nasceste, a era em que nasceste, o teu grupo de amigos, a tua experiência, a tua família, todos esses filtros que são condicionantes no nosso desenvolvimento, inclusive alguma questão mesmo mais física e que possa vir até de ADN, porque apesar de ser tudo junto, há momentos em que é separado, e isso, o facto de poder se separar é que nos dá a possibilidade de romper, como tu disseste, porque se fosse tudo junto nós não podíamos romper, não é? Éramos escravos daquilo que trazíamos, não é? E opera tudo em conjunto, como tu disseste, sem dúvida, concordo a 200%, mas nós temos a possibilidade de romper e de momentaneamente fazer a separação, não é? E isso só é possível porque nós temos uma essência dentro de nós que é pura. E como tu disseste nesse comentário dessa pessoa que tu estavas a falar, deixas de ser psicóloga quando acreditares que alguma alma é mais pequena do que outra. Não sei se tu te lembras de ter feito esse comentário, mas eu identifiquei-me perfeitamente, porque não há pessoas de primeira nem de segunda, não é? Há pessoas que podem estar mais conscientes e outras menos conscientes, há pessoas que podem ter feito um trabalho e outras que ainda não o fizeram, mas partimos todos em termos de essência, de uma mesma essência positiva, equilibrada, e daí eu já vou chegar aqui a uma pergunta, e daí que, apesar da parte que me apaixona do conhecimento da mente humana, essa questão do consciente e do subconsciente, obviamente que não tenho o teu conhecimento, a tua prática, não é? Porque tens formação nesse campo, és psicólogo, não é? Mas na minha experiência e nos meus estudos, eu não consigo entender a essência, não consigo ver a essência como parte do subconsciente. Não consigo. Não consigo porque a minha experiência é alguma coisa que está atrás disso. O ego, e vocês falaram muito há pouco do ego, eu olho para o ego, a necessidade que nós temos, concordo perfeitamente com tudo aquilo que nós já falámos nestas conversas todas e que tu voltaste a falar agora com o Rui. Claro que não se pode matar o ego, claro que não se pode aniquilar o ego. Eu costumo ter uma expressão que não sei se vai fazer sentido para ti ou não. É preciso perder a identificação com o ego. Aquilo que está a acontecer, não está a acontecer a mim. O peso de ser a mim, eu estou muito identificado. Eu costumo também dar o exemplo de que é como se nós fôssemos, e tu falaste em persona, que o ego às vezes, que te cruza aí, o ego na sua definição é uma defesa da identidade, não é? Como tu disseste muito bem, nós precisamos da raiva, precisamos do medo, precisamos disso tudo para sobreviver, senão não estávamos cá, não é? Pronto. Mas nós precisamos de perder a identificação com o ego. É como se nós estivéssemos no carnaval, num baile de máscaras, e nós somos a essência que está a usar a máscara para se manifestar neste tempo preciso em que nós estamos a viver. E por algum motivo nós perdemos a noção de quem somos e achamos que somos a máscara, quando na verdade nós somos o mascarado. E para isso é preciso criar esse espaçamento entre quem somos e o ego, entre a mente, que está cá, como tu disseste muito bem, para nos servir, para servir a experiência egocêntrica da individualidade neste mundo, mas nós somos qualquer coisa que está atrás disso. E quando nós conseguimos, para além do subconsciente, porque há um papel de observador no subconsciente,
E às vezes há pessoas que conseguem ir para esse papel de observador e confundem isso com a essência. Quando nós conseguimos ir para a essência e simplesmente observar e sentir a partir daí, operamos a partir do ego, nós mandamos, escolhemos, a racionalidade está cá, para quê? Para criar soluções para que nós consigamos aplicar e atingir os objetivos que a nossa essência nos diz que nós temos que fazer. E essa essência tem pontos que são transversais a qualquer pessoa. Lá está, porque não há a essência mais pura do que a outra, não há a essência com medo ou com raiva, não, há uma essência pura. E essa essência, e eu vou dar aqui um exemplo que tu deste, mas atenção, isto não é, eu percebi o contexto em que tu deste e fez todo o sentido, mas é o exemplo que agora me ficou aqui, porque quando tu falaste, eu tive que o decompor na minha cabeça. E antes desta conversa, se me permite, eu tive com o Rui e tiveram-me a fazer uma pergunta onde eu descrevi este processo mental que eu tenho. O Rui depois pode explicar como é que eu faço. Mas quando tu deste aquele exemplo, eu percebi, concordei, mas antes disso tive que, aqui muito rapidamente, compor na minha cabeça. Pronto. E tu deste aquele exemplo de que se for a partir da essência não tens nada contra a pessoa que quer o Porsche ou que quer isto. Eu não consigo sentir, porque o Porsche nunca vai vir da essência. Não sei. O Porsche nunca vai vir da essência, na minha experiência. Na minha experiência. Imagina, agora entrávamos aqui num... Imagina que então essa essência tem que vir manifestar o que possa ser, usar o poder ou que possa ser ter determinada abundância. O que é que ela faz perante determinada abundância? Eu percebo o que tu estás a dizer e é uma... Porque olha, outra questão que muitas vezes acontece em determinadas filosofias, que é um despojar desta parte material. Mas quem tem uma parte material também pode ser uma pessoa muito desenvolvida espiritualmente. Why not? Por que não? Então quase que ou é um ou é o outro. E eu não acho que seja um ou outro, é o que tu fazes com que tu... com os recursos que tu tens, o que tu fazes depois. Joana e Nuno. Espera, deixa-me só concluir. Tu não percebeste aquilo que eu disse. Eu não acho que haja nada de mal da consequência do que eu estou a fazer poder surgir um bem material. Eu estou a dizer é ser esse o desejo da essência. São coisas diferentes. A pessoa com bem material pode ser super espiritual, mas uma coisa é o bem material ser uma consequência do que eu estou a fazer. Outra coisa é ser o seu desejo. São coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes. E apesar de, no contexto em que tu disseste, eu concordar a 100%, no contexto em que tu disseste, entretanto, como eu fiz aquele desmontar na minha cabeça para chegar à conclusão de que, sim, concordo, percebo o que é que ela quis dizer, agora para justificar o que eu queria dizer não me lembrava de outro exemplo. E a essência ter como desejo o Porsche, eu não consigo, não quer dizer que não haja, eu não consigo sentir isso. Outra coisa é tu dizeres, então mas há algum problema em a pessoa com o bem material ser muito mais avançada, assim dizer, entre aspas, espiritualmente ou em termos de contacto com a essência do que a outra pessoa. Não, mas enquanto consequência de e não como desejo de. Posso dar uma dica? Uma dica não, só mais chega-se, só para vocês perceberem um bocadinho. Eu compreendo o que estás a dizer, Nuno, compreendo, e é um bom exemplo porque podia ter ficado na mente também de alguém de que isso, não é? É bom separar o que é que possa ser um processo egoico e o que possa ser então um processo da nossa verdade mais íntima, não é? Desta nossa essência. Mas também é muito bom nós percebemos que não há mal nenhum. Esse exemplo vem nessa sequência de não há mal nenhum
eu poder ter até naturalmente, há pessoas que têm uma capacidade natural, que há bens que lhe vêm cair ao colo, não é? Portanto, Perfeito. E não podem sentir um processo de culpabilização, que muitas vezes eu vejo em consulta, de eu não posso desejar isso. Claro que pode. Então, Rui, já passa a bola a ti, Rui, mas deixa-me cá, porque agora estava a ter aqui uma... Não, eu só ia dar, digamos, a minha experiência, porque eu não tive muitas situações, eventualmente, que eu tenha alguma noção. Tive 2 situações em que eu acho que eu tive comigo próprio. E eu durante muito tempo, quando eu conheci o Nuno, inicialmente, o meu desafio era um pouco este, mas como é que isto é? Como é que eu sei? Mas explica-me lá isto, e não sei o quê. E depois o Nuno tentava-me explicar e eu, desculpa lá, mas isso cá para mim aquilo fazia-me um bocado de impressão, porque, e Joana, e sabes que como chegamos a trabalhar juntos, para mim é o que é, o que não é, pão, queijo, queijo, essas coisas, há certas coisas que são o que são. E eu estava nessa fase porque eu queria perceber muito. E quando tive essa experiência, hoje eu consigo muito bem descrevê-la. Para mim é muito simples. Para mim, a palavra que está a existência do meu eu é o vazio. É um puro vazio. Se tu me perguntares o que é isso, é tudo escuro, é um vazio onde não há nada. E é um prazer, e é uma paz, e é uma tranquilidade, que tudo isso que vocês agora estão a falar, para mim, não faz qualquer sentido. Ok? Claro que essa parte depois, do inconsciente, consciente, isso aqui, para mim, eu trato isso com o ego. Eu trato isso com o ego. Eu já consegui, de alguma maneira, claro que vou sempre aprendendo, e as coisas estão evoluindo, que de uma forma ou de outra eu consigo arranjar sempre uma forma de explicar isto, aquilo ou outro. Mas eu não consigo explicar este vazio. Mas eu consigo senti-lo. E eu nem sei se é uma sensação, é uma coisa. Eu tive 2 experiências destas. Uma fui induzido, foi o Nuno que me levou a esse estado. E outra aconteceu, não me perguntem como, mas aconteceu. Ok? Não faço a menor ideia o que é que eu fiz, mas aconteceu. E é isto, para mim é isto, é um vazio. E para mim é essa a essência. Agora, o que é que isso significa? O que é que isso me dá? O que é que isso me permite? Eu Mas não isso é faço tudo a menor ideia. é uma Mas questão essa é a minha nomenclatura. experiência. Mas isto é tudo uma questão de nomenclaturas, não é? Porque Está outra bem, pessoa que mas vai... Joana, Repara, nós mas tu sabemos que não... as palavras têm conotações. Claro, mas E nós não podemos, tu não sabes se isso foi mesmo a tua essência ou se foi uma manifestação de um estado e a seguir tu ainda tens um estado de expansão maior que esse. Mas, Joana, então aí vamos começar a filosofar, como ainda há pouco Sem estava a falar com o dúvida, João, que é sem tudo é dúvida. possível e tudo é impossível. Porque em filosofia isso é uma prática, Não, porque porque senão também é nós não bom, poderíamos falar. repara, mas também é bom não ficares preso a uma... Claro. Pode haver outra experiência para Sim, nós. sim. Repara, então para completar, e acho que isto vai ajudar a percebermos aqui esta diferença. Nós podemos ter um objetivo e o objetivo em si, nós queremos alguma coisa, na realidade não é pela coisa, mas pelo que aquilo nos faz sentir, certo? Ou porque se vai manifestar o que para nós possa ser um valor. E, portanto, a paz pode ser um valor, o amor pode ser um valor, a alegria pode ser um valor, outras questões. Pronto, poderia dar aqui milhares de exemplos sobre o que é que podem ser valores. Mas também podemos fazer ao contrário, ou seja, nós podemos ter um objetivo e nós queremos esse objetivo porque na realidade vai haver uma conjugação com um valor que nos é essencial, mas também nós podemos querer ao contrário, o nosso objetivo é ser esse valor essencial e, portanto, termos determinados passos para lá chegar. Okay? Que é vem agrupar o que nós estamos a falar. Eu não sei se alguém, para conseguir um dia
chegar a um estado que tu já tiveste então a possibilidade de vivenciar, não tem que passar por não sei quantas experiências e, portanto, naquele momento ser importante uma realização material para depois a seguir ter uma experiência diferente qualquer em que percebe que aquilo já não é importante. Mas, o que é que eu quero dizer com isto? A vida tem que ser vivida e, portanto, se nós achamos sempre que vamos estar em determinado estado, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos noutra atmosfera. E a nossa essência ela pode se manifestar por determinadas necessidades, porque isso vai nos levar a determinadas aprendizagens e com isso é interessante nós também termos em conta e, portanto, não afunilar, eu não posso nunca afunilar como uma verdade absoluta, achando que o que a pessoa me pode estar a partilhar ou dizer que quer este objetivo ou aquele não pode ser a essência dela, eu não posso cometer esse erro, porque senão eu estou a colocar a minha forma de ver as coisas. Eu não sei se para aquela pessoa efetivamente é importante aquele processo para ela findar e ter findar num insight magnífico. Eu não sei. Portanto, aliás, é por isso é que nós defendemos que o caminho de cada um é o caminho de cada um. E, portanto, as experiências individuais são isso mesmo, são individuais e cada um tira as ilações que pode tirar das mesmas. Mas quando estamos a debater esses temas, não há como não, de alguma forma, separarmos, por exemplo, o eu da mente e o eu verdadeiro, ou seja, o que é que está por detrás da mente. Até para diferenciarmos e conseguirmos separar determinadas coisas. Porque aquilo que tu estás a dizer, Joana, eu não tenho como dizer que não possa fazer algum sentido, não é? Porque se eu acredito e se eu digo que cada um é um ser único e cada um tem a sua própria vida, as suas próprias experiências, então tudo é possível e essa pessoa vai ter a sua própria experiência e vai ter que contar com a sua essência à sua maneira. Mas se vimos as coisas dessa forma, nunca vamos chegar a um ponto, não é? Mas é assim, já agora, eu acho que seria muito interessante, ou não, nós não fazemos isso normalmente, mas eu gostava de poder dar o microfone, abrir o microfone ao Tiago, ok, Tiago? Porque o Tiago escreveu-me aqui uma pergunta, que isto não é uma pergunta, não é? Isto é um diário. E eu tenho receio de, ao ler, não fazer jus àquilo que o Tiago queria expor e também que a Joana... Já abri o micro. Ok, e que de alguma forma a Joana também pudesse depois, digamos a comentar, ok? Tiago, força. Obrigado, boa noite. Eu escrevi muito e agora vamos lá ver se eu me consigo lembrar de tudo, mas a ideia inicial era relativamente ao ego, falámos do ego. Eu considero-me uma pessoa espiritual e eu vejo as coisas desta maneira. Na minha experiência terrena, da terceira dimensão, eu procuro, pronto, e eu acho que nós somos seres espirituais numa experiência terrena e não o contrário. Eu procuro, e porque estamos na dualidade, e considero isso assim, portanto, e quando estamos aqui não temos consciência do verdadeiro eu ou daquilo que realmente somos, o que eu tento fazer no meu dia-a-dia, tento alinhar-me, portanto, a nível espiritual, digamos assim, eu procuro que as minhas ações, e procuro tentar, e acreditando que somos frequências e vibramos, não é? Eu procuro a nível espiritual alinhar as minhas frequências, a minha frequência vibracional a nível espiritual com as altas dimensões, se assim acreditarmos, vibracionais de amor incondicional, de amor ao próximo, de empatia, portanto tentar vibrar o mais alto possível. Estou na experiência material, na experiência terrena, para mim, eu acho que o ego serve para me servir e não para eu ser o servo dele, ok? Portanto, eu acho que é essencial o servo, porquê? Porque é um mecanismo de autopreservação da parte física do eu. Porque sem o ego, portanto, se alguém viesse e me quisesse matar, sem o ego eu não me importaria, portanto, a minha parte física estaria em risco. E o ego, exatamente, portanto, é um mecanismo de autopreservação física. E eu acho que, claro, ele é fundamental, desde que sirva o nosso propósito e não que nós, portanto, sejamos o cérebro do ego. A outra questão é,
a nível material, eu tento me alinhar, e isto agora se calhar vem aqui um bocadinho na sequência do pós, mas eu a nível físico e terreno tento me alinhar e vibrar na abundância material e financeira. Porquê? Porque eu acredito que, para mim, imagine, se eu tiver o conforto físico, material, financeiro, eu tenho a paz de espírito e tentar encontrar, porque quem não tem pão não se consegue preocupar com questões espirituais, não tem tempo para isso, tem coisas mais importantes para se preocupar, que é arranjar comida, percebe? Quando as condições básicas não estão asseguradas, não há tempo para se dedicar à parte espiritual. Portanto, faz todo o sentido para mim esta dicotomia, esta dualidade, sendo eu um ser espiritual a tentar, para a minha evolução espiritual, vibrar o mais alto possível, percebe o que é que eu quero dizer? Mas a nível material, na experiência da terceira dimensão, da matéria, para mim é fundamental ter conforto e abundância material, financeira. Eu acho que não é errado querer ter um Porsche ou um Ferrari, ter uma boa casa com piscina. Isso não faz, ou seja, se eu conseguir Desculpa, o Rui, equilíbrio, só que não um sei se faz parênteses. O que sentido. fazes para. Vou tratar por tu, está bem? Sim, com O que certeza. fazes para ter isso é que pode fazer de ti um ser espiritual ou não. O que Okay. fazes para ter a casa, o carro, o que tu anseias, é que pode fazer de ti um ser mais espiritual ou menos espiritual. Ok. Portanto, mas aqui o que eu quero dizer é que eu tento alinhar-me, ou seja, eu tento ser equilibrado nas duas realidades, Okay. ou nas várias dimensões. Portanto, eu não faço nada de mal para ter esse conforto físico, portanto, ele vem do meu trabalho, do meu esforço, não é? Portanto, e que me permite ter estabilidade e dá-me tempo e dá-me espaço para eu procurar evoluir a parte espiritual. Ok. Não sei se faz sentido isto. Mas é uma pergunta, porque isso veio um pouco de acordo com o exemplo que eu estava a dar, não é? Vejamos, aquele exemplo veio num contexto específico e tirando daquele contexto pode ficar aqui um bocadinho estranho, não é? Mas por isso Portanto, é que eu fiz a menção que eu entendi o contexto e para mim fez-me todo o sentido. Mas depois, mais à frente, quando eu quis dizer o que queria explicar, só me veio aquele exemplo no contexto em que eu apresentei. Foi diferente do que tu apresentaste. Portanto, que fique claro que no contexto em que tu apresentaste eu percebi perfeitamente e faz todo o sentido. Já no contexto em que o Tiago falou. No contexto que o Tiago falou, eu também percebo que possa existir um equilíbrio. Caso contrário, nós podíamos perguntar, não é? Ir aqui a um extremo e perguntar então quanto é que nós ganhamos todos ao fim do mês, vamos despojar e vamos todos fazer. Percebem? Ou seja, se a nossa. Isto depende de cada experiência individual. Eu acho que não podemos colocar verdades absolutas. E, portanto, depende de cada experiência individual. Para algumas pessoas, têm que passar por determinadas experiências, ou aquilo vai enriquecer, ou pode ajudar a fazer este grow-up, não é? Este crescimento. Passar por determinadas experiências, nomeadamente até com uma abundância e perceber o que é que vai fazer com aquela abundância. E, portanto, nós podemos ver, como o Tiago estava a dizer, o dinheiro, a abundância económica, como um outro tipo de abundância. E vejamos aqui um outro conceito que eu gostaria de lançar, assim, para baralharmos um bocadinho aqui mais as questões. Há um outro conceito que é o ego espiritual, que é o processo quando nós achamos que somos muito evoluídos e, portanto, é um processo egóico. E às vezes é interessante também pensar neste conceito, porque isto dá-nos logo um bocadinho um enraizamento. E que sim, que nós vimos esta dimensão ter várias experiências. Agora, imaginando, Tiago,
que havia um processo em que, de uma identificação total, e pegando na palavra, não é, da identificação e raciocínio, seguindo aqui também o raciocínio do Nuno, que é uma identificação total com, eu tenho que ter esta casa, eu tenho que ter este carro, eu tenho que ter isto aqui, eu tenho que ter... Ok, que era o que eu estava a dizer, depende de como se faz. Agora até percebendo que é porque isto é muito sensível, porque eu dou-vos exemplos de algumas pessoas que sentem culpas de terem recebido uma herança, que não se acham merecedoras de poderem viajar e dar a volta ao mundo, porque está muita gente que está a viver determinadas experiências neste caos, que não se permitem ser felizes porque todas as possibilidades de experiência que esta dimensão nos dá, tendo por base o que é importante para cada um e como se faz essas experiências, porque pode fazer a diferença em tornarmos alguém então espirituais ou alguém que não é, que está num processo egóico. E estou a achar muito interessante esta conversa, que eu nunca pensei que esta conversa fosse tocar tanto aqui nestes processos, não é? Ou pelo menos nesta ideia de o que é espiritual, o que é egóico, o que é uma coisa, o que é outra, se nos podemos permitir a uma coisa é porque isto é ego, se nos podemos permitir a outra é porque isto é a essência. Por acaso estou a achar piada esta conversa a vir neste sentido, é porque tem o seu significado, é porque tem a sua importância, uma mensagem para Joana, todos estas nós. conversas Vou mesmo assim, mas começaram nunca pensei que a ideia sempre foi essa porque é assim, porque isto é que é interessante, que é termos a possibilidade de cada um de nós partilhar as nossas vivências, os nossos conhecimentos e as nossas experiências e vermos que podemos chegar provavelmente a um mesmo sítio de diversas formas, não é? E todas elas são interessantes e, portanto, esta partilha também ajuda a cada um de nós, aí está, a refletir, a discutir, a colocar questões e, para lá, mas eu não senti isso ou não vivi isto assim, eu vivi isto de uma outra maneira. Pronto, e se calhar está tudo bem assim, não é? Imaginem, outra experiência que podem, nós temos algumas pessoas, não é, e algumas referências que encontraram então a expressão desta essência ou da alma, como quiserem chamar, e conseguiram ter um processo de iluminação. Certo? Nós temos yogis, temos algumas referências, mas se olhamos para a história delas, todos passaram por processos de dualidade, ou seja, a sua essência teve que passar por determinadas experiências até chegar ao insight. Portanto, recusarmos determinadas experiências é, a meu ver, um processo de negação do nosso processo, e quando eu digo, ou estou a referir, seja o Ferrari, ou seja, a volta ao mundo, ou seja, o que for, não é? Como objetivo, seja um relacionamento feliz, são todas formas, são tudo alguns iscos para que a nossa essência tenha uma motivação de avanço e neste processo conseguirmos aglomerar experiências. Agora, voltando a reforçar, o que fazemos para atingir isso? Ou se só colocarmos o foco em determinado objetivo e a nossa essência não queria nada ir por esse caminho, queria ir por outro, até queria era uma vida despojada, com um fatinho simples e viver na rua, e era essa a experiência, então sim, nós não estamos no nosso caminho. Agora, se o nosso caminho é esse, por que é que não havemos de aceitar? Não é? Daí o não julgar ser tão importante, não é? Porque não há como dizermos que aquilo é o certo ou é o errado dentro dessa perspectiva que tu estás a falar e que nós estamos aqui a falar ultimamente. Isto dá-me para... Rui, agora olha, agora são mais cerejas, deixa-me dar bem uns minutinhos. Eu lembro-me aqui duas experiências muito interessantes de uma jornalista que não me lembro o nome dela, mas eu lembro-me de ter ficado com esta expressão, porque ela era jornalista de guerra, eu estava a ouvir uma reportagem dela, mas eu era novita, e ela dizia assim, estava um colega a fazer uma entrevista, a perguntar então porque é que ela queria, porque é que ela podia fazer tudo o que ela quisesse, até ser pivô, porque é que optava por um contexto de guerra. E ela dizia assim, porque na guerra, respondeu-lhe que na guerra teve as expressões de maior amor que já alguma vez tinha visto.
E é interessante essa perspectiva. E é interessante a perspectiva também de que vivemos nós precisamos de polos, não é? Nós precisamos da gravidade, senão nós andávamos aqui no ar. Nós precisamos desta polaridade, do yin e do yang. Podemos falar de outras filosofias, podemos ir buscar a física. Imaginem aqui o símbolo do infinito. Quando nós temos um lado, nós vamos ter em potencial o oposto, certo? Porque precisamos de um processo de polarização. Então, é como para encontrar reparem no símbolo do infinito, não é? Para encontrar este centro, que será então que nós estamos aqui a falar, uns falam em alma, outros falam em essência, bem, não é? Mas este centro, nós precisamos de ir a um lado, ir ao outro, ir a um lado, ir ao outro, e portanto termos estas várias experiências de vida. Vou-vos dar um exemplo. A raiva geralmente tem associado na sua polaridade oposta, geralmente, não podemos cair no erro de que tudo é sempre assim, mas geralmente a tristeza, e é um processo compensatório. Okay? Então, nós precisamos de determinada emoção para compensar outra. E claro que se nós conseguirmos perceber cada uma destas emoções, qual é o propósito, e como um reverso da moeda conseguirmos ver a parte harmoniosa, trazemos de um lado, trazemos do outro, trazemos de um lado, trazemos do outro, vamos conseguir encontrar aqui o centro. Então imaginem que é fazer isto para várias partes da nossa vida e das nossas emoções, então cada vez mais vamos apurando e harmonizando este nosso ser. Mas alguém que não tivesse tido contacto com esta polaridade, a sua essência não conseguia expressar-se, não conseguia viver, não conseguia ter uma experiência aqui nesta dimensão. Por isso é que quando me dizem eu tento explorar a perceber se esse objetivo é um processo egoico ou se aquilo que aquela pessoa irá aprender ou o que é que irá significar ou alcançar aquele objetivo, seja ele qual for. Isto faz-me lembrar a primeira conversa que tivemos aqui, que foi com uma pessoa que trabalha para a PNL, e eu lhe perguntei como é que ela sabia que o valor que ela tinha era o verdadeiro valor para ela, que era o valor essencial. E ela respondeu que por aquilo que sentia, fundamentalmente por aquilo que sentia. Claro que depois lhe dá um significado, mas fundamentalmente ela sabe que aquele valor é importante para ela e chama como essencial por aquilo que sente quando o verbaliza, quando lhe dá um significado. Não tanto porque aquele valor lhe vai permitir aquilo. É um pouco por aí. Há mais questões? Não... Eu tenho duas questões para a Joana, se puder ser. Se tiveste alguma questão de alguém? Fiquei sem net. Ficaste sem net? Estamos a ouvir. Sim? Sim, estamos a ouvir, sim. Eu estava a dizer que eu tenho duas questões que eu gostava de colocar à Joana, se fosse possível. Então, a primeira, voltar aqui um bocadinho àquilo que tu começaste por falar, que eu achei extremamente interessante e que inclusive motivou esta nossa conversa, do simplesmente ser. E a explicação que tu deste faz todo o sentido para quem tiver mais ou menos atento àquilo que é o funcionamento do ser humano em sociedade hoje em dia, o estigma de estar parado, ter que estar sempre a fazer coisas, ter que estar ocupado ou parecer que está ocupado, não é? E como às vezes até nos sentimos culpados se não temos nada que fazer e depois quando não temos nada que fazer, então já não sabemos estar e temos que estar no telefone e temos que estar a fazer coisas, não é? A minha pergunta é, na tua experiência, seja pessoal, seja clínica, qual é que é a importância do silêncio nesse simplesmente ser, ok? Porque eu entendi que tu não estavas a falar só de um aspecto mais isolado, ou seja, tu deste o exemplo até de fazer coisas, estar a fazer coisas, mas simplesmente estar a fazer, estar ali,
ao invés de estar naquele processo mental que tu descreveste, de análise e contra-análise e tudo mais. Mas agora a minha pergunta é, então, e o silêncio, o estar connosco próprios, na tua experiência, qual é que é o peso, qual é que é a importância que tem essa prática no simplesmente ser? Estás a falar em meditação no Não tem que ser propriamente em meditação como uma técnica, não é? Porque há aquela história dos dois monges que tinham muita vontade de fumar, não é? E então foram ter em separado com o monge responsável pelo mosteiro, e depois no dia a seguir um dos monges chega ao jardim e está um a fumar e diz assim: então, mas tu estás a fumar? Estou. Então, mas tu foste pedir ao abade? Eu fui, ele disse que não. Eu fui, ele disse-me que sim. O que é que tu perguntaste? Eu perguntei se podia fumar durante a meditação. Pois, eu não, eu perguntei se podia meditar enquanto fumava, não é? Portanto, e a resposta foi sim, não é? Então, não tem que ser propriamente a meditação como uma técnica, mas o silêncio, estar... Há pessoas que pode ser a ler, pode ser olhar para o mar, pode ser não uma meditação como uma técnica, mas o silêncio. Olha, eu acho que sim, porque nós temos muito ruído, não é? Nós estamos constantemente a ter ruído de tudo. E chegamos a casa, olha, não é o meu caso que eu já não ligo a televisão há não sei quantos meses, mas chegamos a casa, não é? A tendência é haver um ligar, e eu lembro-me que tive que fazer isso e, portanto, já era um hábito ter sempre ali algum ruído de fundo. A nível pessoal, atualmente eu preciso de muitos momentos sozinha, até para realmente reciclar aqui um bocadinho a energia e de ficar alinhada e compreender melhor o que é meu, o que é que não é, qual é que é uma atenção minha, qual é uma atenção do grupo ou da pessoa com quem eu estive, portanto a nível pessoal. A nível profissional, eu também diria que é fundamental. Eu vou propor aqui um exercício que é muito curioso, que vem do psicodrama, que é, por exemplo, ok, então agora vai imaginar que está a fazer uma viagem de carro e está consigo ao lado, ou está a jantar e está na sua companhia. Então o que é que acha dessa companhia? Perceba claramente o que é que acha. Então é nesses momentos em que nós vamos perceber como é que está a nossa autoestima, qual é o nosso autoconceito. E depois também há momentos em que, quando nós estamos sozinhos, nós vamos compreender os fantasmas, não é? Os nossos receios, os nossos medos que para aqui andam. Ou seja, de repente há uma angústia, de repente há uma sensação de solidão, que é muito comum atualmente. Nós estamos... É um síndrome muito comum, o medo de ficar sozinho, e é incrível, porque quanto mais gente há, mais medo há de ficarmos sozinhos. E é interessante nós termos esses momentos de silêncio para compreendermos exatamente o que é que vai para aqui. Caso contrário, nós não conseguimos aprofundar, não conseguimos perceber exatamente como nós estamos, porque vamos ter sempre elementos distratores. Portanto, eu acho que é fundamental esses momentos. Ok, muito bem, obrigado pela tua partilha. E tenho uma e deixo segunda... o exercício como proposta de... É um excelente exercício, já agora, obrigado pela partilha. Acho que perceberem como é que vocês... exercício. Como é que estamos? Excelente exercício. Como é que estamos? Eu tenho aqui outra pergunta mais relacionada com o Tantra, ok? Portanto, eu não estou muito ligado, quer dizer, nem muito nem pouco, não estou muito ligado à filosofia hindu. Tenho dedicado a minha vida mais ao estudo da parte do taoísmo, e, portanto... O taoísmo também tem a parte tântrica. Pois tem, por isso é que eu vou falar, que é para perceber okay. se... Por isso é que eu vou falar, é mesmo para entender se há pontos que se tocam, não é? Pronto, por todas as pessoas com quem eu falo, e tu deste essa dimensão mais sexual também quando falaste e desmistificaste aqui um pouco esse conceito que está assente, inclusive muito da ideia que existe no Tantra, no senso comum daquilo que têm sido as pessoas com quem eu falo,
é muito o retardar do orgasmo para aumentar o prazer depois lá mais à frente. E no taoísmo não tem nada a ver com isto. Portanto, tem a ver com o recolher e o redirecionar uma energia, que é uma energia que nós em taoísmo associamos ao rim, a energia da essência do rim, que é de onde parte a vontade e o ímpeto para a ação. E, portanto, quando nós conseguimos agrupar, preservar essa energia conhecida como a energia da criação, a energia sexual, e conseguimos canalizá-la para outros aspectos da nossa vida, aumentamos a nossa vitalidade geral e a nossa vitalidade específica, se conseguimos canalizá-la para pontos específicos, não é? Da ação. Portanto, isto é a minha experiência no estudo do Tantra no taoísmo. É mesmo. É a mesma coisa. Eu não conheço com pormenor o taoísmo, ou seja, não sou estudiosa de taoísmo como tu serás, mas a premissa é a mesma, é canalizar essa energia, ou seja, essa energia ser uma energia que se controla e se direciona e, portanto, consegue-se sublimar, e através dessa sublimação dessa energia, novamente consegue-se bloqueios que possam estar a condicionar ou algo que não esteja tão harmonioso possa ser sublimado. Uhum. Então, em vez de ser uma energia só de desgaste, é uma energia de sublimação em que se usa esse potencial para expandir a nível de prazer, mas não é um prazer pelo prazer, é um prazer que nos leva para uma totalidade, que nos leva para um encontro, tocamos logo na palavra, não é? Novamente na essência, mas pronto, não sei, está tudo a levar novamente para aí, pronto. Okay. Em chinês, isto só para dar aqui uma dimensão, no taoísmo nós olhamos para o orgasmo feminino e o orgasmo masculino de uma forma muito diferente, okay? Sendo que comparamos mais os partos com o desgaste da energia yin ou energia feminina e o orgasmo com o gasto da energia masculina, o orgasmo masculino. E a palavra, isto é só uma pequena curiosidade, e para todas as pessoas que estão a assistir, principalmente os homens, prestarem atenção a isto que eu vou dizer. A palavra chinesa tradicional, porque depois entretanto existem os kanji e depois as outras formas todas mais modernas de falar o cantonês e por aí em diante, mas a forma tradicional, a palavra tradicional, para dizer orgasmo masculino na China, quer dizer a pequena morte. E isto leva à imagem de que cada ejaculação é uma pequena morte. Leva com ela uma parte da nossa essência. E, portanto, ser tão importante reconhecermos quando e em que medida, com que profundidade é que isso vai acontecer. É que nós vamos dar um bocadinho de nós e até roubar um dia de vida lá à frente, não é? Ou 2, ou 3, ou 10, ou um ano de vida lá à frente, se aquele prazer ali naquele momento, se aquela relação tem significado suficiente para haver essa pequena morte. Portanto, isto só aqui fazer uma ligação com o taoísmo. Novamente, não sei se fará algum sentido. Sim, mas eu não vou ser a pessoa indicada, não é? Porque eu não sou professora de Tantra para explicar estes conceitos, mas só por curiosidade. Mas essa energia pode ser redirecionada, portanto, sim. Pode haver um envolvimento emocional que se deseja ter e que se acho, como estavas a dizer, e muito bem, não é? Que vale a pena ter esse desejo e essa troca de afeto e, portanto, é sempre culminar nessa ejaculação. Essa ejaculação pode ser
utilizar a separar a ejaculação do orgasmo, portanto Sim, ele não pode sim. ter um orgasmo sem ejaculação. Agora tem que se propor a isso e portanto existem exercícios, como saberás Existem melhor que eu, técnicas para isso, sim. técnicas para treino e portanto essa energia é canalizada e pode haver momentos de muito potencial, porque imaginem como um momento de fazer amor como quase uma meditação profunda e que pode haver estados expandidos e o pressuposto é esses estados expandidos em que com essa energia em vez de ser gasta é sublimada e portanto é direcionado esse potencial e pode haver uma expansão interessante, não é? Sem Uma dúvida, sim. expansão É a mesma com o coisa. absoluto, se É a quisermos mesma coisa. assim. Exatamente. Sim, é exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Ok. Eu tinha estas duas perguntas, Rui. Sim. Sim. Não, está ótimo. Acho que, assim, já vamos com uma hora adiantada. Se calhar as pessoas também amanhã têm que trabalhar, não é? Há quem trabalhe. Eu não reparei nas horas. Não reparei. Pois. Joana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, ou colocar alguma questão, ou alguma observação. Ok, acabou o tempo. Se querias, se não querias, olha, não é? Não. Eu acho que eu gostaria de passar a mensagem final do que efetivamente olhemos para os nossos padrões e que eles são possíveis serem transformados. E portanto vai envolver trabalho, empenho, dedicação, disciplina, sem dúvida. Mas esta noção de encontrarmos a melhor versão de nós, isso é possível. Então não vamos ficar aquém das nossas capacidades ou do nosso potencial, vamos descobrir mais, vamos explorar. Acho que era assim fundamentalmente essa mensagem que eu gostaria de partilhar. Ok, obrigado. Mas se pensavas que isso ficava por aqui, estás muito mal enganado, porque nós ainda não acabamos. Pois é. Nós, no final de cada conversa, temos um conjunto de questões que colocamos a todas as pessoas. Ok. E tu vais receber essas questões e vais responder a cada uma delas que vão ser feitas aqui pelo Nuno. Ok? Ok, Então, vamos a isso. força. Então, perguntas da praxe. São 5, que vai a primeira. Qual a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Posso dizer duas ou tem que ser só uma? Podes dizer duas. Vá. O Rui diz que é só uma. O Rui diz que é só uma. Então, a minha prática, fazer prática ou meditação ou nem que seja assim, no mínimo, uns 15 minutos ou yoga, mas assim, haver todos os dias um bocadinho desse contacto, não esquecer desse contacto. E a minha atividade profissional, porque eu acho que estou a cumprir com a minha missão e, portanto, não consigo deixá-la de fazer e acho que todos os dias, quando estou a fazer isso, estou de alguma forma a cumprir com esse propósito. Ok. Segunda pergunta. O que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? Olha, não é que isso é sempre o meu problema e não é por causa disso que eu estou sempre em formação, Nuno. Olha, não sei se é correto. Não consigo saber. Ok. Pergunta número 3. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Olha, vou-vos contar um segredo. Eu acho que passa por mais umas quantas coisas. Eu acho que é para nos dar assim um nível de humildade, eu não sei, portanto, quando eu passo por determinadas coisas, tomo consciência em que nível é que eu estou e perceber, ainda estou aqui, a Joana tens mais para fazer. E tomo consciência de partes de mim e do meu self que eu não tinha conhecimento e, portanto, nesse momento eu tento observar, sofrer o que tiver que sofrer, acontecer o que tiver que acontecer e depois observar, dizer, ok, esta parte do meu eu não tinha conhecimento, estou a ter conhecimento e às vezes é duro vermos a nossa parte que nós, não é, Yang falava, Jung, desculpem, estava a confundir Yang e Jung. Jung falava-nos aqui da nossa parte de sombra e olhar para ela, assumi-la
e resolver. Olhar, assumir e resolver. Olhar, assumir e resolver. Tentar resolver. Muito bem. Qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Isso é difícil. Qual o acontecimento na minha vida? Que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Não sei responder, Nuno. Eu acho que foram tantos acontecimentos que me foram dando bagagem e contribuindo que não sei referir assim um. Ok. Muito bem. Última questão. Como sabes se o teu propósito, a tua missão, é aquela que deves levar em conta? É sempre uma tentativa, não é? Estou sempre a tentar acertar, não é? Que seja o que eu acho que é melhor. Mas como é que eu faço? Eu tento sempre colocar-me ao dispor, ou seja, que eu seja apenas e só um veículo para acontecer o que tiver que acontecer de melhor naquele momento, naquela situação. E, portanto, dessa forma, tento fazer com que a minha atuação vá de acordo com a minha missão. Ok. Muito bem, Joana. Olha, muito obrigado por teres respondido a estas questões. Muito obrigado por teres aceito este convite, por estares aqui, por teres partilhado tudo aquilo que partilhaste, algumas experiências mais pessoais, outras do teu fórum mais profissional. Foi sem dúvida muito interessante para mim. Gostei bastante de conhecer, gostei bastante de ouvir. Da minha parte, aproveito já para me despedir. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos aqueles que estiveram presentes e todos aqueles que nos vão ver mais tarde no canal de YouTube. E Rui, passo para ti. Ok, obrigado, Nuno. Joana, é só para reforçar o meu muito obrigado por teres aceito este nosso convite. Como viste, a conversa foi para áreas que nós não fazíamos a menor ideia, mas a parte interessante é esta mesmo, porque a conversa, como tu dizes, é como as cerejas e uma coisa leva à outra. Mas chegamos ao final e vemos que tudo é importante e tudo está interligado. E quando nós tendemos para separar as coisas, só confundimos. Portanto, quanto mais tivermos a noção de que tudo é importante e tudo está interligado e influencia. Sim. Foi a mim ou foi a Rui? Oi, oi. Sim, ouviram-me? Não. Não, só ouvi a parte de estar interligada. Agora não sei se foi daqui ou se foi daí. Não é provável que tenha sido aqui, porque apareceu-me uma mensagem a dizer que a internet estava instalada. Apenas para reforçar aquilo que a Flávia estava a dizer, o meu muito obrigado, Joana. Vou dar a oportunidade para te despedir também. E pronto, e até breve. E iremos ter mais conversas os dois, com certeza. Fica agora a tua oportunidade para te despedir aqui de nós De alguma todos. forma já deixei, não é? A minha mensagem, ou a mensagem principal que eu gostaria de partilhar, de tentarmos sempre encontrar a melhor versão e que não há aqui uma resposta certa nem errada, é preciso ter a intenção e a vontade de descobrir a melhor versão de nós próprios. Queria agradecer o convite e também dar-vos os parabéns por esta iniciativa, porque é mesmo isto que nós precisamos, de ir falando sobre o tópico e ir normalizando esta questão do emocional, desta questão desta tríade de corpo, mente e espírito, e cada vez mais cada um possa ter a possibilidade de encontrar o seu caminho e que nesse caminho haja realmente um influenciar depois dos sistemas onde estão incluídos e por aí adiante, e dessa forma consigamos então uma melhor versão de cada um de nós e dos sistemas onde nós estamos. Portanto, um beijinho a todos e espero podermos cruzar noutros contextos, noutros momentos. Muito obrigado. Okay. Obrigado.